Oi, gente! Olá! Estamos aqui, meu nome é Daiane. O meu é Gabriele. Somos mães e filhas e a gente criou esse canal para a gente conseguir falar um pouco sobre o que a gente acredita da espiritualidade, conversar sobre curiosidades que a gente aprende e vamos dividir isso com vocês. Hoje a gente preparou algumas perguntas que a gente vai discutir sobre elas e talvez formar uma opinião mais ampla também. Isso. A primeira pergunta é: como é a vida após a morte? O que você acredita nisso? Eu acredito que a gente consegue ver as coisas que a gente fez nessa vida, tipo, ao todo aqui na Terra, e a gente consegue, formular novas ações, como a gente vai ser, deixar de ser aquilo que a gente era para se tornar algo melhor, como se fosse um meio de aprendizado, sabe? Aqui na Terra a gente faz muitas. A gente era, porque a gente é ser humano, e eu acho que depois que a gente passa pra lá e a gente vê o que a gente errou, e vê as ações que a gente fez e como afetou as pessoas, a gente tem uma visão mais aberta e a gente consegue melhorar. Aprender com ele. Isso, a gente aprende com ele. Uhum. Eu acho bem interessante, tem alguns médiums na internet que eles contam relatos de espíritos que fizeram a passagem e voltam para contar, para poder mostrar a experiência e fazer a gente aprender o real significado da gente estar aqui nesse lugar. Aqui é um planeta escola e tudo que a gente passa, a gente aprende ou deixa de aprender, certo? Então eu vou contar um relato de um dos espíritos que falou através da médium Raul. Ele conta que durante a sua vida ele sofreu um acidente. Na verdade, ele que provocou esse acidente. Ele passou sobre... Ele furou uma preferencial e nessa preferencial estava vindo uma van cheia de crianças, uma van escolar. E acabou capotando a van e ele conseguiu fugir do local. Ele passou a sua vida de uma forma sempre tentando negar a consciência daquilo que aconteceu. Algumas crianças morreram no local e o senhor, que era o motorista da van, foi preso, porque como não existia nenhum outro veículo ali, ficou como se ele fosse o responsável pelo acidente. E lá no plano espiritual, esse senhor teve que se confrontar com a sua própria consciência. Então, aos poucos, foi sendo revelado para ele aquele acidente que ele tentou esquecer. De início, ele negou aquilo que aconteceu, mas com o tempo ele teve que aceitar o confronto, certo? Aí, o que aconteceu ali? Ele teve que observar todas as coisas que aquele senhor passou na prisão, os anos de vida que ele perdeu por conta dele. Ele teve que ver o sofrimento das mães e os julgamentos das mães contra aquele senhor que não tinha culpa do que aconteceu. Várias coisas que a partir daquele ato dele, gerou de consequências na vida de muitas pessoas. E ele simplesmente fugiu, ele negou a consciência dele. E o que acontece num caso desse? A pessoa passa para o plano espiritual, confronta a consciência e ela mesma vai criar um plano reencarnatório para ela pagar por aquilo que ela fez e, de certa forma, procurar fazer o bem para essas pessoas que ela prejudicou. É importante falar também que sim, a gente tem a escolha de reencarnar ou não. Só que quando a gente não reencarna, no caso para uma nova vida, a nossa evolução espiritual ela é muito, muito mais lenta. Além talvez que tipo você fica preso naquele seu egoísmo, talvez digamos, e você não consiga evoluir também pela prisão da sua mente. E a gente fala que é fácil a gente ser bom entre os bons, né? A gente precisa estar aqui nesse planeta com essas dificuldades que nos coloca à prova. É fácil quando você não tem preocupação você ter boas atitudes, mas quando você está preocupado, quando você está nervoso, quando você está em sofrimento, você ter aquele controle emocional. E aqui a gente é colocado à prova. Eu faço formação de docentes e, tipo assim, no primeiro ano do ensino médio, no caso, a gente aprendeu que para a criança evoluir, ela precisa passar por certas frustrações. E é a mesma coisa com a nossa alma. Para ela evoluir, ela precisa ser colocada à prova, passar por testes, para que ela entenda também o que ela tem de errado e o que ela precisa melhorar. E ela escolher mudar. Porque tudo é em torno do livre-arbítrio, né? Tipo, a gente escolhe mudar. Se a gente não sabe o que mudar, a gente não tem como escolher alguma coisa. Exatamente, a gente precisa entender o que precisa ser mudado também, né? Isso. Agora a gente vai falar sobre amaração amorosa. O que você acha disso, mãe? Será que isso funciona? É a dúvida das pessoas, certo? E
Na minha percepção, isso realmente funciona assim. Só que o problema não é ela funcionar ou não, ela funciona da forma errada, não é uma forma que faz as pessoas envolvidas serem felizes. A pessoa que está amarada amorosamente, ela não era para estar ali. Ela era para estar com um relacionamento com outra pessoa. Então ela fica tipo, naquela sensação de não ser o lugar dela, fica vivendo como um zumbi ali, e fora as consequências que você mudar o trajeto dessa pessoa, do livre-arbítrio dela, você interfere em todo um sistema familiar, porque filhos iam nascer da outra relação e você impediu, tirando o livre-arbítrio daquela pessoa. Filhos, netos, imagina o karma que uma pessoa que faz uma amarração amorosa é muito grande. Eu assisto vídeos e tal que falam sobre amarração, essas coisas, e tipo assim, geralmente essas pessoas que fazem, elas escolhem ignorar esse karma que tem pra elas, mas elas esquecem que tipo, isso é muito prejudicial tanto pra elas quanto pra pessoa que ela vai estar junto. Então, ao meu ver, se você realmente gosta de uma pessoa, você não tem como amarrar ela a você. Você tem que deixar ela seguir seu caminho, ser feliz, porque estando com você ela não estaria feliz, ela sentiria que faltaria algo. E esse livre-arbítrio que é cortado dela, não é só, tipo, a vida aqui na Terra que vai afetar, vai ser o seu karma também no plano espiritual. Exatamente, a vida continua e os erros da gente se perpetuam. Sem contar que se você está amarrada também a essa pessoa, era para você estar em outro relacionamento, um relacionamento feliz, alguém que estava esperando por você, que combinou com você lá no plano espiritual de ficar com você nessa vida, ela tá lá vivendo como um zumbi também, não sabendo por que o amor da vida dela chega, porque ele tá lá amarrando outra pessoa, outra alma a ela e ficando presa nessa coisa ruim de relacionamento. Então você não vai estar, então você não vai estar trancando só o livre-arbítrio da pessoa que você vai estar amarrando a você. Vai trancar o seu também, porque você escolheu uma coisa já no plano espiritual, vai trancar o da pessoa que está com você e também da pessoa que era para ficar com você, da pessoa que era para ficar com a pessoa que ficou com você. Envolve vários espíritos, várias almas que escolheram algo diferente e, por sua vez, e por uma bira, talvez, né, de querer exatamente aquela pessoa, um ego, ela tende a fazer essa coisa cruel. E voltando pro pós-morte, né? Vai ser tipo, você vai ver o que você vai causar, e eu acho que vai ser bem pior do que você seguir em frente e achar a pessoa que realmente você escolheu ficar no plano espiritual. Exatamente, porque você vai ter que confrontar a sua consciência. As pessoas, elas sugam energia mesmo? Na minha percepção, sim, mas depende muito. Tem a vampirização, que isso é um assunto que acho que dá pra abordar mais pra frente, e tem o sugar energia. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito sensitiva para energias e tal, ela tende a sugar a energia ruim para ela mesma. Ela pega a energia dos outros, ruins no caso. Por exemplo, tem médiums de cura. Os médiums de cura, eles sugam a energia dos outros e puxam para eles as energias negativas no caso. Eles até sentem a dor que a pessoa está sentindo, a tristeza, absorvem tudo como se fosse uma esponja, né? Isso. E você, mãe? Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão sobre sugar energia é essa mesmo. E a gente percebe, assim, que tem bastante pessoas hoje em dia com essa sensibilidade, que chegam num ambiente com bastante pessoas e sentem cansadas, sentem exausta, até com sono. Às vezes, se você chegar num lugar e você sentir sono, é a energia do ambiente te sugando. E agora vai ser um assunto que a minha filha está estudando, que é o tarô, e eu quero fazer uma pergunta para ela. O tarô, ele prevê o futuro mesmo? Não, o tarô ele não prevê o futuro. Ele pega a energia que está no momento e cria uma possibilidade futura. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma pergunta agora. É tudo sobre energia, não é sobre, eu não vou fazer tipo, vai acontecer isso no futuro? Não, é tipo, a minha energia no momento está propícia para acontecer isso no futuro? É tudo por possibilidades. Sua energia mudou um pouquinho? Pode ter certeza que vai mudar totalmente lá na frente, não vai ser a mesma coisa. Então é bom você, tipo assim,
a minha energia, ela se adapta a isso, por exemplo, alguma coisa da carreira, sabe? Tipo, carreira profissional, enfim, ela abrange isso, sabe? O que, tipo, serve para você, não o que você vai servir no futuro. Porque pode mudar muito. Então, se eu jogar as cartas do tarô e tiver um futuro ali que eu não gosto, eu mudando a minha energia, eu consigo mudar aquela situação. Sim, mas você precisa saber primeiro o que tá tornando aquela situação. Então não é somente tirar o tarô. Você tem que ter, tipo, uma noção já dos seus sentimentos antes de perguntar. Porque isso é uma responsabilidade enorme. O tarô, ele não é um brinquedo que você vai usar lá. Não é um brinquedo que você vai usar para você saber o futuro. Você tem que ter uma consciência que o tarô, ele não prevê o futuro, primeiramente, ele vê a energia. E que a sua energia pode mudar a qualquer momento. Entende? Qualquer aprendizado ou coisas mudam. Então não é porque caiu um negócio que você não gostou aqui que vai acontecer. Entendeu? Se a sua energia e as coisas que você faz continuar fazendo, vai ser propício a acontecer. Mas não que vá acontecer, né? Trabalha com possibilidades. Uma coisa que eu gosto de ressaltar também é que, primeiramente, a pessoa que está tirando as cartas, ela tem que entender que não é a responsabilidade é só ela tirar as cartas ali. Você está trabalhando com o emocional da pessoa, com o psicológico da pessoa, porque a partir do momento que você tira uma coisa para ela tende a acreditar naquilo, sabe? Que não tem um conhecimento. E geralmente são as pessoas que buscam, né, as tiragens de tarô. Então, assim, você tem que ter uma consciência. Por exemplo, tem muita gente que pergunta sobre morte ou sobre estado de saúde. E, tipo, como é que eu vou falar pra uma pessoa que caiu ali que a mãe dela vai piorar? Porque não pode acontecer que ela não piore, entende? A energia da pessoa pode mudar. A gente tá trabalhando com duas energias ali, três, na verdade. A minha, que vai estar minha energia também no baralho, a energia da pessoa que tá pedindo e a energia do parente, no caso ali. Não tem como eu falar, não, sua mãe vai gravar. Tipo, é uma coisa que vai mexer com o psicológico dela. Você tem que ter consciência disso, que tem certas perguntas que você tem que recusar. Também quando você tá mexendo com outra pessoa, não é só você. Tem que pensar na outra também. Ai, mas ela tá me pagando, tô recebendo dinheiro, então vai. Não é assim. A gente tem que entender que pode gerar coisas mais sérias e também pode afetar no seu karma, né? Tem todo esse negócio. E tem que ter um sentido de você usar o tarô, né? Isso. Aquilo ali é uma coisa que, mesmo que a resposta fosse verdadeira, não ia ajudar a pessoa em nada, né? Que pode só acabar prejudicando a pessoa. Então você tem que ter noção do que você pode ou não aceitar nas perguntas do tarô. Então é isso, pessoal. No próximo quadro a gente pode falar algum assunto que você queira que a gente fale. Só precisa deixar aqui nos comentários.